Olha, gente, ainda no assunto, o Butantan começou a produzir a Coronavac, que ainda não recebeu a aprovação da Anvisa. E a gente vai assistir agora a reportagem da Nani Cox sobre o assunto. O governo de São Paulo negocia a compra de mais 15 milhões de doses da Coronavac. Um novo carregamento de matéria-prima da vacina do laboratório chinês Sinovac deve chegar ainda em dezembro. Peru, Argentina, Uruguai, Paraguai e Honduras manifestaram interesse em adquirir o imunizante. O Instituto Butantan garante que todas as opções para a liberação da Coronavac estão na mesa. O presidente do Instituto, Dimas Covas, diz que o início da produção e do invase das doses é resultado de uma grande batalha. Algumas batalhas muito doloridas, governador. Muito doloridas porque, inclusive, atingem a credibilidade desse instituto. O governo de São Paulo anunciou a contratação de 120 técnicos que vão se somar aos 245 que já trabalham na fábrica do Instituto Butantan. A capacidade de produção será de 1 milhão de doses por dia. A Secretaria de Saúde já tem 27 milhões de seringas em estoque e ainda aguarda definição sobre novas compras. O governador João Dória lamenta que alguns estados não têm a mesma capacidade de São Paulo. Vão sair agora a cata disso no mercado internacional, pagando o preço que os fabricantes, os fornecedores desejam? Mais um desastre do Ministério da Saúde no Brasil. Com a aproximação das festas de fim de ano, o coordenador do Centro de Contingência, José Medina, afirmou que os riscos de contágio estão maiores agora do que no início da pandemia. Nesse segundo pico, que começou a acontecer em novembro até dezembro, demorou um mês para chegar de 20 a 40 mil casos. Nós temos que retomar a questão do fique em casa. E aquela saudação que normalmente nós fazemos, boas festas, nós temos que abolir. Nós temos que trocar boas festas por fique em casa. Com mais de 64% das UTIs para pacientes graves da Covid ocupadas, novas restrições a bares e restaurantes devem ser anunciadas hoje, apesar da preocupação dos empresários. O estado superou as 46.600 mortes pela doença e o número de infectados passa de 1.600.000. Zé Maria Trindade, ontem, Zé, a Anvisa publicou aquelas regras para o uso emergencial das vacinas, né? Pois é, nós estamos vivendo uma época que o óbvio tem que ser dito. A Anvisa é uma autarquia especial, independente, uma agência reguladora e uma das maiores do mundo. A Anvisa é respeitada internacionalmente, é uma das maiores. Se você citar 5 agências reguladoras na área de saúde, a Anvisa está entre elas. Daí, aquela carta dizendo, olha, nós vamos ser independentes e definir regras, é preciso definir regras. A Anvisa tem equipamentos técnicos e instrumentais para definir esta ordem de aprovação. O que acontece é o seguinte, a partir do momento em que uma agência de conceito também como a americana aprova, mesmo que emergencial, uma vacina, é o momento também da Anvisa acompanhar ou, pelo menos, avaliar se deve ou não aprovar. As regras devem ser colocadas e seguidas para evitar exatamente esta disputa de vacinas. Veja bem, se uma empresa, um laboratório, acaba vendendo para o Brasil um número suficiente de vacinas, a outra não tem como continuar oferecendo, porque não vai ter mercado. O que eu estou vendo aqui, e ontem o ministro da Saúde explicou direitinho, é o mercado privado das vacinas. Como é que está sendo, isso é novidade, está sendo articulado. É o seguinte, os planos de saúde vão pagar vacinas para os seus filiados. E houve uma reunião com o ministro da Saúde e isso já está ali praticamente pré-estabelecido. Então, os planos de saúde vão pagar. Fica mais barato do que pagar hospitais e UTIs, né, para os seus filiados. Tá. Por outro lado, assim que o governo estruturar as vacinas em nível nacional, vai liberar para as clínicas particulares e hospitais particulares. E isso é muito bom, porque abre o mercado. Se você quiser uma vacina de tal país ou aquela de tal estado, né, você vai numa clínica particular e pronto, né?
Muito bem, Adriles, Sim, e senhor. os Estados Unidos aprovaram a Pfizer ontem, né? Aprovaram em ritmo emergencial, né? Eu acho que a FDA pode aprovar uma ou mais vacinas em ritmo emergencial, não teria problemas em ser aplicado no Brasil. Aliás, teria porque é a primeira vez no mundo, embora eu reconheça o esforço mundial e intenso de pessoas, de cientistas, de médicos na implementação dessa vacina emergencial, de que as pessoas estão sendo, de alguma forma, meio cobaias, né? Porque a vacina precisa de um tempo, 3 ou 4 anos mínimo, não por uma questão de frescurite, mas para perceber sintomas, efeitos de longo, médio e curto prazo nas próximas gerações, efeitos em gestantes. Agora, claro, a gente está tendo uma vacina contra, sobretudo, essa histeria provocada por essa doença que é mortal, sobretudo em pessoas mais doentes, com comorbidades e com maiores de 70 anos. A taxa de letalidade ainda é muito pequena, é 0,27% em pessoas com menos de 70 anos. Por isso que talvez não seja muito de bom tom querer obrigar todas as pessoas a tomar vacina, no momento em que as pessoas mais idosas, mais doentes, com comorbidades forem vacinadas, a gente vai ter exatamente um grande alívio. Porque sim, pessoas jovens também falecem, mas pessoas jovens falecem de tudo e qualquer coisa também. Ou seja, você não pode tomar a exceção pela regra numa política de saúde pública. Agora, no mais, eu torço, Paulo, inclusive, pode ser até a Sinovac, pode ser até a vacina chinesa. A primeira vacina que tiver uma aprovação da Anvisa será a vacina dos brasileiros. A Sinovac poderia resolver os problemas de sua instalação de fábrica, os problemas de denúncia de suborno, que o Washington Post diz, para autoridades aprovarem a vacina de maneira saudável. Tem muitos problemas. Eu creio que ela não seja a primeira vacina a ser aprovada, mas a que vier, a gente tem que confiar, porque a gente tem que sair desse tipo de isolacionismo. A gente vê uma autoridade falando que tem que retomar o fica em casa, ninguém aguenta isso, e não é só por chatice, ou por angústia, ou por depressão, porque o fica em casa também ceifa vidas. Volto a dizer, a ONU disse que ano que vem a gente vai ter uma situação de calamidade pública, não pela pandemia, mas pelo isolacionismo, que foi feito de maneira estúpida e assodada pela maioria dos países, inclusive países extremamente avançados. Ou seja, a vacina virá, a vacina também tem um potencial de risco, ainda que seja aprovada pela Anvisa. Isso é importante que as pessoas saibam que tipo de risco que elas estão correndo, se elas vão, podem ou querem tomar a vacina, e a vacina vai nos curar dessa doença e da histeria isolacionista causada pela doença. Agora, com essa aprovação da FDA ontem, né, da vacina da Pfizer, a lei brasileira diz que a Anvisa é obrigada em 72 horas, a partir, se não me engano, de ontem ou de hoje, a ratificar ou não aqui no Brasil. Ou seja, a Anvisa é obrigada. Então, em 72 horas, a gente vai ter notícias em relação à Pfizer no Brasil. Tem problema de congelamento, né, de refrigeração das vacinas. Existe uma polêmica também. Então, é isso que eu ia falar agora. Mas a Pfizer disse que não tem previsão de entrega no Brasil. E tem a questão do armazenamento da vacina também. Tem uma série de questões. Estamos full. Não estamos. E caso não haja também a ratificação da Pfizer ou de outras vacinas também, os governos podem entrar com pedido no STF para aprovação. Isso, exatamente. Tem a lei que dá autonomia aos estados. Joel, nos traga informações, Joel. Está se desenhando um quadro de possível guerra judicial da vacina nesse país. Existe sim essa lei que diz que se uma vacina tivesse sido aprovada aí por outra agência internacional lá do grupo das 5 ali, a Anvisa teria que também permitir em caráter emergencial em até 72 horas, mas existe uma polêmica aí. Porque será que esse registro nos outros países se refere ao registro normal ou inclui também o registro emergencial nos outros países? O que o FDA fez foi em caráter emergencial. E tem pessoas na Anvisa dizendo, não, mas aquelas 72 horas só valeriam se fosse o registro normal, formal da vacina, e não para o uso emergencial lá no outro país. Então, ainda por cima, tem mais essa briga de interpretação do texto da lei que está se desenhando aí. Eu acredito que, no fim das contas, o governo federal, acho que isso já aconteceu, inclusive, ele vai perceber que o mais urgente é conseguir uma vacina eficaz e segura o quanto antes. Não tem sentido ficar usando a Anvisa como um obstáculo burocrático, lembrando que, nesse momento, a Anvisa não realiza novos testes, ela apenas revisa
a papelada e os resultados dos testes que sejam mandados para ela na tentativa de registro. Então, ela não é mais uma instância de teste, é só uma revisora. Então, que ficar atrasando tudo por causa de questões burocráticas na Anvisa é um tiro no pé da saúde pública, é um desastre, e até para o governo também ele se coloca numa situação muito ruim. Um governo que estaria botando obstáculos à vacinação da população, um negócio absurdo. Eu acho que o próprio governo federal percebeu que esse não é o caminho e acabou, para usar o termo que o Adriles gosta aí também, se assodando. Porque o ministro da Saúde, ele disse que não, já negociamos com a Pfizer e tudo. Ele falou que já tinha negociado com a Pfizer e não fechou contrato com a Pfizer. Não tem nada contratado com a Pfizer ainda. Eu espero que façam logo. Pode ser a Pfizer, pode ser a Coronavac. Para mim, essa é a questão menos importante, é qual a vacina. Ambas têm prós e contras, né? A da Pfizer é muito eficaz, tem a questão de uma tecnologia nova que, poderia potencialmente ter algum risco com relação a efeitos colaterais que não se conhecem, embora eu acho bem baixa essa chance. A da Coronavac, a tecnologia mais comum, né, do vírus inativado, mas enfim, pode ser qualquer uma das duas ou até outra que apareça aí, mas tem que ser rápido. O governo federal comeu barriga, ele não licitou até agora seringas, agulhas, algodão, as coisas básicas para aplicar uma vacina. Também esse negócio para chegar também tem que fazer para ontem, para tudo funcionar em caráter de urgência e para não ficar uma situação ridícula, porque se o governo federal não agir, os estados terão que agir. E daí é um estado batendo cabeça com o outro, é uma situação de caos, é um reclamando do outro, é um governador reclamando do de São Paulo, porque o de São Paulo quer fazer sozinho, daí o de São Paulo negocia com o outro. Essa situação não é o melhor dos mundos. Mas se o governo federal não agir, infelizmente, é o que vai acontecer. Ok. Joel, Adriles, note bem, eu acho um pouco irresponsável quando você diz que a Anvisa está sendo um obstáculo burocrático. As vacinas, todas, sem exceção, já são emergenciais. Não houve na história da humanidade uma vacina aprovada em menos de um ano. Eu já coloquei uma série de empecilhos aqui, de efeitos colaterais prováveis a longo, curto e médio prazo, que não serão verificadas pela pressa e pela urgência que a gente tem em se livrar desse isolacionismo boçal causado pela pandemia. Agora, essa burocracia que você chama, eu prefiro chamar de cuidado. Você tem, assim, maneiras de congelar, de armazenar a vacina. Você tem questões locais da população. Uma vacina, por exemplo, pode dar certo na África e pode não dar certo no Brasil. Tem uma série de questões que tem que ser analisadas, isso não é de uma forma alguma burocracia, que são de ordem de saúde pública. O que a gente não pode é, pela pressa, inocular uma vacina na população brasileira que pode causar tantos transtornos ou até mais, do que a própria pandemia. Então você tem que ter uma responsabilidade. A gente está falando de vidas humanas, Joel. Vidas humanas que serão vacinadas por uma vacina feita com toda a responsabilidade e respeito que eu tenho pela ciência. Ciência que até hoje não descobriu exatamente como o Zé bem disse, a razão de ser desse vírus, a atuação desse vírus, que dirá a vacina. A vacina vai ser usada, vai ser tomada, mas a gente tem que ter todos os cuidados e a Anvisa tem que ter esse cuidado, sim. Isso não é burocracia em relação à responsabilidade com as vidas do Brasil. Repito os 3 pontos. Primeiro, o prazo de até 60 dias, o prazo máximo que a Anvisa dá em condições normais, ter virado a meta da Anvisa já é um absurdo, porque a gente está numa situação emergencial, eles têm que acelerar esse trabalho. De novo, é um trabalho de revisão. Eles não fazem nenhum exame novo na população, não tem nada disso. É um trabalho de revisão. Segundo ponto, da parte do governo federal, você tem que acelerar, sim. Você tem que estar negociando. Cadê? Falou que tinha comprado da Pfizer, não comprou coisa nenhuma. Não comprou nem seringa, nem agulha, nem luva. Cadê? Essas coisas precisam vir. Se existe mesmo essa preocupação com as vidas, a gente tem que ver esse trabalho acontecendo. E o ponto é o seguinte, Reino Unido aprovou, Pfizer já está vacinando, Estados Unidos aprovou, nós estamos esperando o quê também? Então vamos embora, precisamos resolver logo esse assunto locais, mais rápido. Mas que questão local, Adriles? Uma população pode ter efeitos colaterais que outra população, pelo clima, pelo tipo de biotipo. Tem uma série de coisas em relação à vacinação que são exatamente esse obstáculo e essa ponderação que a Anvisa faz. Todo mundo é ser humano, vocês olham. Vamos embora. Precisamos resolver logo, virar essa página. Ninguém só não causar mais problemas, né? Girando o assunto... deixa eu me despedir aqui. Ô Zé Maria Trindade, eu já ia não me despedir de você e cometer uma gafe aqui neste programa que eu não iria me perdoar. Numa sexta-feira não me despedir de Zé Maria. Zé, um beijo pra você, um abraço, ótimo final de semana e segunda-feira tamo junto. É isso aí. Só acrescentar 3 pontos aí. O primeiro é que a decisão do Ministério da Saúde não é só registro. Ele está levando em consideração preço e um dado muito importante, a oferta
os laboratórios não conseguem entregar aqui 300 milhões de vacinas, como quer o Ministério da Justiça. Por outro lado, a lei que regulamenta a vacina, ela obriga também a vacina e a exames, mas ela vai ser questionada no Supremo, já existem casos lá analisados pelo Supremo. É isso. Muito bem. Obrigado, Sextou. Valeu, Zé. Abração para você.